Bom, meus amigos, nós estamos então no capítulo do livro dos médiuns, falando sobre os médiuns, né? Capítulo 4. E hoje nós vamos iniciar, falamos sobre os médiuns voluntários, de efeitos físicos, e hoje nós vamos falar sobre médiuns sensitivos e impressionáveis e com certeza também de médiuns audientes, tá bom? Boa tarde a todos os amigos que chegaram aí após a nossa prece. Então ele diz para nós aqui no item 164, médiuns sensitivos e impressionáveis. São assim designadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio geral que elas mesmas não sabem o que seja. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis, de maneira que a impressionabilidade é antes uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Tá? Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente poder refletir sobre isso e tentar entender o que Kardec está nos ensinando aqui. Então ele diz, olha só, médiuns sensitivos ou impressionáveis, quer dizer, é a mesma coisa, né? Então lembram, quando a gente começou a estudar aqui sobre mediunidade, ele disse lá, né? Todos nós somos médiuns, porque todos nós temos essa capacidade, essa possibilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual. E essa comunicação com o mundo espiritual, ela vem de várias maneiras. Nós também já vimos isso aqui, já estudamos isso aqui. Então, ela pode ser feita através da visão, através da fala, através da audiência e também através da sensibilidade. É isso que ele chama aqui, então, dos médiuns sensitivos. Tá? E ele diz assim, que são aqueles capazes de sentir a presença dos espíritos. Então, são as pessoas que têm essa sensitividade muito aguçada, né? Essa sensibilidade de perceber a presença do espírito. Não vê, não ouve, mas sente a presença. É uma mediunidade assim muito comum, como ele mesmo diz aqui. Só que aquele que a tem, dificilmente percebe isso, né? Tem esse conhecimento. Então, ele diz que essa impressão, ela pode vir por uma espécie de arrepio geral, como ele diz aqui, que elas mesmas não sabem entender, reconhecer o porquê do arrepio, né? Vamos dizer assim. A Cris coloca ali, Beth, um médium pode ter mais de um tipo? Pode. O exemplo do nosso querido Chico, que nós já falamos aqui dele hoje. Pode sim. Mas nós já vemos aqui, Cris, que ele vai ter, vamos dizer assim, o carro-chefe da mediunidade dele, né? Por exemplo, a de Chico, qual era? A mediunidade dele mais acentuada era a psicografia. Escrever, trazer as mensagens. Tanto é que ele ficou conhecido mundialmente por conta da psicografia, né? Por exemplo, Divaldo Franco. A mediunidade de Divaldo Franco já é a psicofonia, ou seja, falar, trazer a mensagem dos espíritos através da fala. Agora, nisso não impede que ele possa ser, por exemplo, vidente, como Divaldo como o Chico era, né? Como o nosso querido dirigente da nossa Casa Espírita, o senhor Altivo, também, que tinha todas essas mediunidades, de percepção, de visão, de audiência, agora sempre tendo uma mediunidade, vamos dizer assim, a gente chama de mediunidade principal. É essa, ou é a vidência, ou é a audiência, a psicofonia, psicografia, e
você pode ter todas, algumas outras também desenvolvidas, né? Nós já até estudamos isso aqui. Mas essa, então, Dudu, por exemplo, aí, tem a psicografia. Isso não impede que ele seja um médium vidente, que ele seja um médium audiente, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz assim, que esta variedade não apresenta caráter bem definido, né? Por que Kardec está dizendo isso? Porque o médium sensitivo, você não pode definir. Por exemplo, a psicografia, ela é definida como aquele que escreve, né, que usa o lápis, que escreve através da mensagem trazida, dada pelos espíritos. Então, o espírito vai, utiliza a mão do médium, o médium escreve ali as mensagens, né? Nós vamos até ver isso aqui mais adiante, já falamos disso aqui, mais aqui em capítulos atrás sobre isso. Então, ela é definida. Por exemplo, o Dudu é médium psicógrafo. Então, ele usa a psicografia, né? E utiliza ali, o espírito utiliza a mão dele para ele poder trazer a mensagem. Isso está bem definido. Já o que ele fala aqui do sensitivo, não é bem definido. Por quê? Porque pode ser confundida com outras coisas que nós vamos ver aqui na frente. Ele vai falar aqui mais adiante, né? Essa mediunidade sensitiva pode ser confundida. Então, é por isso que a gente tem que ter o estudo, ter o conhecimento para poder saber definir bem. Aí ele diz, todos os médios são necessariamente impressionáveis, ou seja, todos os médios são sensitivos. Por quê? Porque através da sensibilidade é que ele vai perceber a presença do espírito e aí pode encaminhar-se para outras modalidades mediúnicas, né? O que acontece? O médium psicógrafo, ele sente a presença do espírito, sente que o espírito vai utilizar a sua mão. Então começa tudo, a base, como ele diz aqui, é a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras, né? Através da sensibilidade. Então, ficou claro até aqui? Aí ele diz assim, difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la. Por isso que ele falou aqui atrás, olha, que ela não apresenta um caráter bem definido, porque existe esse fator da impressionabilidade, quer dizer, pessoas que se impressionam com qualquer coisa. Então, não se pode confundir isso com sensibilidade, com o fato de ser impressionável. Tá? Impressionável é uma coisa, impressionabilidade é outra. Aí ele diz assim, pois há pessoas que não são neuricamente sensíveis e sentem mais ou menos a presença dos espíritos. Por quê? Porque o espírito tem também o seu lado material, por conta do perispírito. E esse lado material pode ser percebido por alguém, pelo encarnado. Tá? Por isso que ele diz, pode perceber essa presença. E aí ele diz, ao passo que outras, muito suscetíveis, absolutamente não os percebem. Tem a impressão, mas não percebe, né? Não define. Então, é por isso que ele fala assim, a gente não pode confundir essa impressão com a sensibilidade. Aí Kardec ainda completa assim, essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida não só a natureza boa ou má do espírito. Voltando um pouquinho aqui atrás, quando ele fala que ela pode ser confundida, porque nem todo arrepio que a gente sente, nem toda percepção sensitiva que o corpo vai captar à nossa volta, tá?
pode ser considerada como uma presença de espírito, como mediunidade. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Você sabe que tem pessoas que têm esses problemas físicos e que acontecem fatos que podem ser confundidos com essa sensitividade, o que não é real, tá bom? Então é isso que ele está chamando a atenção aqui. Agora, essa faculdade, quando ele diz que ela se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida, não só quando é um bom espírito, como também é uma coisa não boa, né? Um espírito assim inferior, né? Uma negatividade. Quando a gente desenvolve esse lado da sensibilidade, quando a gente tem o conhecimento, vem buscar o conhecimento e tem essa sensibilidade, ela vai se tornando bem ostensiva. E aí a gente consegue definir, não só perceber a presença do espírito, mas como também definir se é um espírito do bem ou se é um espírito do mal, né? A minha, no caso, a minha mediunidade, ela está por esse caminho aí, da sensitividade, né? Eu percebo a presença, né, da espiritualidade, de espírito, e já consigo definir quando é do bem e quando não é do bem, né? A minha está nesse ponto aí da sensitividade. Não sou audiente, não consigo ver o espírito, não escuto, não faço psicografia, não faço psicofonia, não incorporo, não falo, não tenho nada dessas mediunidades assim mais ostensiva. Mas essa capacidade, né? Antes de eu ser espírita, que eu não tinha esse conhecimento, eu achava que era fricote. Eu achava que era fricote, né? Mas com o tempo a gente vai... É uma questão, Negrão, de você começar a perceber, né? Aquele lance do se vigiar, né? Então a gente começa... Quando a doutrina vai nos trazendo o conhecimento, vai nos trazendo base para a gente ir se conhecendo. Daí a importância muito grande do estudo do livro dos médiuns. Porque o Kardec colocou esse livro aqui específico falando sobre mediunidade, e eu aconselho também a todos vocês a lerem um livro chamado No Invisível, de Leon Denis, que é um livro que Leon Denis também dedicou à mediunidade, e que ele vem reforçando e esclarecendo também pontos assim mais detalhadamente a respeito da gente se conhecer, da gente saber o que a gente tem realmente, né? Porque sem esse conhecimento, por exemplo, quando eu não era espírita, eu achava que entrava em algum lugar assim e sentia um mal-estar, né? Eu achava que era fricote meu, ou então que era fígado, que era estômago. Sentia um arrepio, eu achava que era frio, né? Então, quando tinha alguma voz interna que eu sentia, né, que eu percebia algum pensamento, alguma intuição, alguma inspiração, eu não sabia definir o que era. Mas com o conhecimento a gente vai aprendendo a conviver com isso, a entender e aí a definir, a separar. Né? Então, por exemplo, se você está andando na rua, aqui no Rio, por exemplo, um calor de 40 graus, de repente você entra num banco que o ar-condicionado está lá no último grau, né, de frio, é lógico que você vai ter um choque tremendo. Se saiu de 40 graus e entra em 10 graus, você vai ter um choque no teu corpo que vai te causar um arrepio. Você não pode achar que isso seja a presença do espírito ali, né? Mas se não tiver nenhum ambiente material, nenhum elemento material que possa provocar esse arrepio, você já tem que parar para perceber o que é, né? Então, por exemplo, às vezes a gente entra, eu trabalho magistério, vocês sabem, sou professora, às vezes a gente entra em determinadas salas de aula, é impressionante. Você entra na porta, assim, quando você atravessa a sala,
dependendo do local da escola, dependendo do ambiente da escola, você percebe um ambiente dentro da sala de aula super pesado. Então é como se na mesma hora colocassem assim, um saco de 100 quilos de alguma coisa, de terra, por exemplo, nas suas costas. Você sabe, eu sinto aquele peso assim. Como também existe o contrário, existem lugares que você entra e você sente o corpo até, parece que você até emagreceu, de tão leve que você se sente, né? Dá a impressão que você está flutuando naquele ambiente ali. Então, isso a gente tem que aprender a definir justamente com esses estudos que a gente vai identificar assim, né? A Cris coloca ali, Beth, quando temos um pensamento que nos fala algo, tipo um conselho, podemos definir como sensitivo? Sim, porque a sensitividade é a base de tudo. Mas aí você vai ter, aí também você tem a mediunidade, a faculdade da intuição, aflorada. E você percebe, e a gente sente quando é um espírito que está nos dando, né, essa voz interna que você diz. Você não escuta, deve ser assim, você não escuta voz diferente. É como se fosse a sua voz falando com você, mas falando algo que você desconhece. Então não é você falando, não é assim? Então, é realmente um espírito passando através dessa tua possibilidade, que é essa sensitividade que você tem, de captar o pensamento dele. E esse pensamento que ele está passando para você é transmitido a você pela sua própria voz. Aí é que a gente tem que ter o conhecimento para discernir o que é pensamento nosso e o que é um pensamento que vem através de uma inspiração, de uma intuição, por conta da nossa sensitividade. Pode definir, sim, como sensitivo, sim. Tá, Cris? E aí é só saber definir. Normalmente, esses pensamentos, quando vêm assim, né, eu pelo menos falo assim, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Não tem nada a ver eu pensar isso, não tem nada a ver comigo. Então você para e pensa, bom, é alguma coisa que estão querendo me passar, é alguma coisa que estão querendo me alertar, né? Então é assim que a gente pensa. Bom, ficou claro aí, Cris? Gente, nosso estudo aqui é interativo. Podem colocar aí a pergunta, questionamento dentro do nosso tema, dentro do nosso assunto, que a gente procura esclarecer. Se não soubermos, nós vamos procurar nas fontes, tá bom? Então tá aqui, sobre médium sensitivo, ficou bem claro, né? Então ele diz para nós ainda assim, olha, essa faculdade se desenvolve com o hábito e pode atingir uma tal sutileza que a pessoa dotada reconhece pela sensação recebida, olha aí. Não só a natureza boa ou má do espírito que se aproxima, mas também a sua individualidade. Como o cego reconhece, por um certo não sei o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Quer dizer, você vai até identificar o espírito, quem é que está perto de você, né? Por exemplo, é claro que eu não vou perceber, a gente não vai perceber todos os espíritos que se aproximam da gente, porque a gente não conhece todos. Mas os nossos entes queridos, por exemplo, se aproximarem de nós, essa faculdade sendo assim muito bem trabalhada, nós vamos perceber até quando um ente querido está junto a nós. Eu percebo claramente a presença do meu pai quando ele se aproxima de mim, quando ele está perto de mim, né? A gente sente, é algo que não tem como a gente explicar. A gente não está vendo, não está escutando, mas sabe que pela energia da criatura, né? Pelo fluido que o espírito emite e que há assim, uma afinidade grande e a gente consegue perceber até esses espíritos conhecidos, é o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz que ela se torna, podem também se identificar pelos cheiros, né? Pelos perfumes. Por exemplo, quando estamos em algum trabalho e que Dr. Bezerra de Menezes vem participar, que ele se faz presente, a gente costuma sentir muito cheiro de éter.
Quando a gente sente esse cheiro de éter, dependendo do trabalho que a gente está executando, a gente sabe que é Dr. Bezerra de Menezes ali presente junto a nós. A irmã Sheila, a gente sente cheiro de rosas, né? Eu ainda não tive essa oportunidade. Cheiro de éter eu já senti muito, de rosas ainda não. Quer dizer, ainda não tive a oportunidade da irmã Sheila estar onde eu estou, né? Mas eu tenho amigos, companheiros que falam isso, né? Definem dessa maneira. Então ele ainda diz assim para nós: ela se torna, em relação aos espíritos, uma verdadeira sensitiva. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, pelo contrário, é penosa, angustiosa e desagradável. Tem como que um cheiro de impureza. Então, quando a gente está se aproximando de nós, né, quando a gente tem perto de nós e a gente percebe um espírito bom, nós vamos ter um odor agradável, né, uma impressão suave, uma sensação boa, né, você sente, né, o ambiente está bom, está leve, está gostoso, você está sendo assim, como se fosse acariciada, como se fosse bem aconchegada mesmo. Quando o espírito não é bom, quando é um mau espírito, você vai ter a impressão que ele tem. Ele vai te passar, você vai sentir o que ele está sentindo. Então, normalmente, é um espírito sofrido, é um espírito angustiado, é um espírito desagradável, se ele for assim muito mal mesmo. Porque não bate, né? Os fluidos não combinam. Então, aqui o que é uma repulsão. Então, a gente percebe nesse sentido, tá? Gente, alguma dúvida aí a respeito de médios sensitivos? Ficou bem claro para todo mundo? Que agora a gente vai entrar nos médiuns audientes, tá? No item 165. Aqueles médiuns que ouvem, né? Tudo bem, então vamos em frente. Então, médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Aí é diferente, tá vendo? Nesse caso aqui, a gente vai ouvir o espírito falando no nosso ouvidinho. E ele diz assim: como já dissemos, ao tratar da pneumatofonia, é algumas vezes uma voz interna que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes, é uma voz externa, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Então, olha só, nós temos aí dois casos, tá? Uma, a gente ouve o espírito falando com a gente, ele vem falando com a gente, mas não identificamos uma voz propriamente dita, tá? É uma coisa que vem assim no nosso pensamento. Do nada vem aquilo, ó, isso assim, 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 assim. É uma mensagem desta maneira, quer dizer, é diferente daquela lá de cima que nós falamos da intuição. Porque é uma voz, tá? Não é a nossa voz. E outra, a gente ouve de fora, como se alguém estivesse ao nosso lado, uma outra pessoa aqui do nosso lado, falando, conversando com a gente, tá? Então, é nesse sentido que a gente difere aí essa coisa da mediunidade audiente, tá bom? Então, ele continua dizendo assim: de outras vezes, desculpem, os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos, quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos. Os reconhecem imediatamente pelo timbre de voz. Então, veja bem, o médium audiente, ele ouve o espírito falando e o espírito conversa com a gente e a gente fala com o espírito e o espírito vai e responde. Tá?
Então, esse é o médium audiente. É diferente lá do sensitivo, que só percebe a presença do espírito, tá? Então, você vê, o médium audiente, ele ouve uma voz de fora, falando com ele, e ele responde e conversa com o espírito, e o espírito vai responder. Pode se travar aí até um diálogo bem longo, né? Aí ele diz assim: quando adquirem o hábito de comunicar-se com certos espíritos, os reconhecem imediatamente pelo timbre de voz. Pela voz você vai identificar o espírito que está ali, se for um conhecido teu, né? Quando não se possui essa faculdade, pode-se também comunicar com um espírito através de um médium audiente que exerce o papel de intérprete. Aí vamos ver o que é isso. Ele diz assim: quando você não possui essa faculdade, você pode comunicar-se com um espírito através de um médium que seja audiente. Então, por exemplo, eu não tenho a faculdade, mas vamos que eu quisesse conversar com o meu pai, se fosse me permitido isso, né, meu pai que já é desencarnado, eu procuraria um médium que tem essa capacidade, que tem essa mediunidade, e eu poderia conversar, e esse médium seria, vamos dizer assim, o intérprete entre eu e o espírito. Eu não ouviria o espírito, mas o médium ouviria, e ele responderia para mim, para nós, né? Isso já aconteceu comigo. A gente fazendo um trabalho dando aula, né, dentro da casa espírita também, fazendo um estudo desse assim sistematizado, na casa espírita tinha uma companheira e ela, em determinado momento, ela era médium audiente e médium vidente, né? Então ela via o espírito e conversava com o espírito. Então ela me disse, na hora que ela parou e falou assim: olha, deixa eu te falar que nós estamos aqui com fulano, fulano e fulano. Eram ex-companheiros que estavam desencarnados e que foram frequentavam, né, a nossa casa espírita, eram nossos amigos e que estavam ali participando do estudo. Aí eu disse assim para eles: então você diz para eles que eles são muito bem-vindos, que voltem sempre, que são muito queridos. E aí ela trouxe a resposta. Ele agradece e dá um abraço carinhoso em todos nós. Que bom, né? Então, isso pode acontecer. É possível. Tá? Aí nós temos aqui um esclarecimento a respeito disso do nosso tradutor, que é o professor Herculano Pires. Vocês sabem que o professor Herculano Pires foi um grande estudioso da doutrina espírita, né? E ali fiel a Kardec. E aí ele diz assim: o problema da voz dos espíritos, com timbre característico, a ponto de se reconhecer a voz da pessoa falecida há tempos, tem provocado críticas dos anti-espíritas. E ele diz assim: religiosos e científicos que alegam o desaparecimento dos órgãos vocais no túmulo. Então são aquelas pessoas que dizem assim: como é que o espírito vai falar se ele já não tem mais o aparelho fonador, né? Não possui mais as cordas vocais. Nós sabemos que o espírito não tem o corpo físico, então ele não tem mais os órgãos. Então ele diz: como é que ele vai produzir a voz, como é que ele vai falar, se ele já não tem mais as cordas vocais? Então, é isso que o professor Herculano está chamando a nossa atenção aqui, né? São os chamados anti-espíritas. São aqueles cri-cris, eu chamo de cri-cris, né? Como são, tipo o caso que o Orion colocou para a gente aqui no início do nosso estudo. São pessoas cri-cris, que querem atrapalhar o processo. E aí, então, o professor Herculano vem e diz para nós assim, ó: explica-se o caso pelas propriedades do perispírito. Pois é, negrão, não estudam e ainda atrapalham, né? Mas daí a gente tem um professor Herculano para nos ajudar e diz assim, ó: mas é bom lembrar que nas experiências parapsicológicas de telepatia à distância, o fenômeno se confirma sem que as objeções acima tenham sido levantadas. A realidade, portanto, da voz dos espíritos está hoje cientificamente confirmada. Espiritualmente falando, né?
aqui dentro da doutrina, nós não temos dúvida quanto a isso. E a gente sabe que o espírito não tem os órgãos do corpo físico, mas ele possui o perispírito, e o perispírito tem propriedades de transformar. E a gente sabe que existe também a combinação fluídica. Então ele pode utilizar o fluido e produzir a voz, como ele produz uma materialização. Como é que o espírito se torna vidente? Para que a gente possa vê-lo. Não é a manipulação perispirística, né, dele com a do encarnado, a manipulação fluídica que vai trazer a possibilidade de se tornar ali ele vidente, podendo ser até tangível, palpável. Então a gente não pode colocar dúvidas a respeito disso da voz. Quantas, creio que vocês já devem ter visto aqui, palestras do Divaldo, que ele traz mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e a voz dele se modifica por completo. O que é isso? É a utilização do espírito da propriedade que ele conhece, no caso do Dr. Bezerra, do perispírito. Nós que conhecemos essas propriedades, quando desencarnarmos, nós vamos saber utilizar essas propriedades também. Né? Nós já estudamos aqui as propriedades do perispírito. Qualquer hora dessa a gente vai voltar a fazer aqui uma reciclagem a respeito disso. O perispírito, ele é um órgão, né? Um elemento semimaterial. Ele tem a parte espiritual, mas ele tem também a parte material, pertencente ao fluido do planeta. Nós já vimos isso. E é essa semimaterialidade que ele possui que dá essa possibilidade dele criar a voz lá e falar de acordo com como ele falava quando estava vivo. Né? Aí, Kardec, voltando aqui ao item, Kardec diz assim: esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou somente aqueles que ele chama, mas não se dá o mesmo quando um espírito mau se apega a ele, fazendo-lhe ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis e, algumas vezes, as mais inconvenientes. É necessário, então, tratar de desembaraçar-se pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Por que ele vai colocar isso lá no capítulo da obsessão? Porque isso aí seria uma obsessão. Porque o médium que está ali vigilante, né, conhecedor da sua condição, da sua capacidade, sabendo o que ele tem que fazer, um capítulo que a gente tem aqui nesse livro também, que é o papel do médium, como o médium deve se comportar, ele não vai atrair para ele os espíritos ruins, a não ser no trabalho de desobsessão. Aí é diferente, porque ele está ali para ser justamente um objeto, um elemento, para praticar, através da caridade, dar a possibilidade de espíritos sofredores, espíritos ainda ignorantes, espíritos que estão nas trevas, de se reabilitarem. Mas, em geral, normalmente no dia a dia, o médium que está ali vigilante, ele não tem perto dele espírito que venha com o intuito de falar coisas desagradáveis para ele. E se por um acaso vier, e ele estiver firme ali no seu comportamento, ele sabe como fazer com que esse espírito se afaste. Ele vai tentar doutrinar esse espírito. Né? É assim que a gente sabe que tem que ser. Se a gente se ouve, né, alguma coisa desagradável, doutrine esse espírito que está ali tentando falar essas coisas feias para você. Né? Porque ele veio por alguma razão. Encontrou uma brecha em você. Então, é seu dever, como conhecedor já do assunto, da matéria, da situação, de tratar e doutriná-lo. Certo? Alguma dúvida aí sobre médium audiente? Nenhuma dúvida? Então vamos à frente, deixa eu ver se vai dar tempo.
Gente, não vai dar tempo da gente falar sobre médiuns falantes. Nós temos poucos minutinhos, não vai dar tempo. Para não ficar uma coisa quebrada, porque a gente só vai voltar nesse assunto semana que vem, nós vamos parar por aqui e na próxima quarta-feira nós voltaremos então a esse assunto sobre médiuns falantes, ok?